Mais um programa O Amor Pede Passagem. Você aqui sempre é bem-vindo. Hoje o tema é o amor a Deus e a meditação. Dr. Alberto já está aqui conosco e vamos iniciar as perguntas. Dr. Alberto, a oração e a meditação são vias de acesso ao divino? São duas proposições colocadas culturalmente no Ocidente e no Oriente. O Oriente utiliza muito a meditação como estratégia de conexão com a divindade. E o Ocidente vale-se da oração nessa perspectiva mais ativa. A meditação, ela nos inclina a uma postura mais passiva de conexão e a oração mais dinâmica. Mas elas têm similitudes que são minimamente curiosas. Enquanto, por exemplo, num tipo de meditação no Oriente usa-se os mantras, aqui no Ocidente, uma das estratégias que se vale na oração é a repetição, que lembra os mantras, naturalmente, que têm vieses diferentes. Ambas, ativa e passiva, são formas diferenciadas de como o homem pode buscar a divindade. A divindade pode ser acessada por várias vias. Essas são duas vias bem clássicas colocadas na humanidade. E quantas vezes a gente deve orar por dia? Não é a quantidade que nos faz chegar mais próximo de Deus. Tem gente que acha que chega próximo da divindade cansando Deus, orando. Aí Deus atende para se ver livre da pessoa. Naturalmente que não é assim. A qualidade é que nos sugere uma profundidade. Não é a longura de uma prece, mas a profundez dela que nos permite uma conexão do eu interior superior, do nosso espírito, com o grande espírito que criou o cosmos. Então, pensar na oração, no número de vezes, é buscar na quantidade o que nós precisamos desenvolver na qualidade. Veja Jesus. Jesus não ficou repetindo as orações. Não repetiu nenhuma vez nenhuma oração. A repetição é nossa, do humano. Não que ela seja nociva, mas o problema é se nós ficamos apenas numa repetição dos lábios e o coração não toma parte. Se ela não sugere reflexão e ela é apenas mecanicamente posta. Orar, tampouco, não significa dizer que precisamos nos recolher e ficar em horários pré-determinados como quem marca um encontro com Deus, como se Deus estivesse disponível naqueles momentos. A oração, ela também pode ser feita assim, mas uma frase, ela é um ato de prece. Uma palavra, às vezes, revela a conexão com o divino. Não há horários. É lógico que é de bom tom que ao deitar, faça-se uma aproximação pela oração, pela meditação, antes de adormecer. Ao levantar, é de bom tom que agradeçamos o que se experimentou durante a noite e o que vai se enfrentar durante o dia. E se use uma meditação para ser mais sereno, a oração para ser mais linkado com a divindade. É de bom tom que em algum outro momento do dia, pela uma aflição também se ore, ou no momento de graça, por gratidão também se ore. Mas não há, de modo algum, essa contabilização que seja ideal. O ideal mesmo é que possamos nos linkar à divindade quando nós nos dirigimos a ela, em qualquer momento, em qualquer lugar, e sem pensar em forma, mas no fundo, sem precisar avaliar bem a linguagem, mas sim o pensamento e a emoção que é colocada quando se faz esse link com a divindade. E a contemplação? A contemplação, ela surge como uma possibilidade de acesso ao divino, na meditação, por exemplo, quando nós adultos contemplamos uma paisagem, a natureza. Lembro-me de uma criança que no Evangelho no Lar o pai sugeriu que fechasse os olhos para fazer uma melhor concentração, para fazer a prece final, contemplando uma obra da criação. E o pai, no meio da oração, abriu um olho e viu que o filho estava com o olho aberto, acompanhando os filhos para ver se os filhos estavam seguindo aquela proposição. Concluiu a oração, de vez em quando abrindo um olho
e o filho com o olho aberto. E quando concluiu, ele disse para o filho: meu filho, você concentrou? Eu disse: concentrei, pai. Mas você fechou o olho? Eu disse: não, pai, você não mandou ficar contemplando uma obra da criação? Ele disse: foi. Eu fiquei contemplando a mamãe. Então, a oração, a conexão com a divindade, ela pode fazer pela via da contemplação. Levar uma criança, por exemplo, ao processo da meditação é levar para explorar a natureza, tocar uma flor, cheirar uma flor, tocar a casca de uma árvore, tocar os gravetos, os seixos rolados, meter a mão na água e falar, por exemplo, da correnteza que segue numa fonte. Isso é contemplação para a criança, que é um processo meditativo que está ao alcance do psiquismo infantil. São, portanto, várias formas belas de se falar com o Criador através dos artefatos, que são os fenômenos divinais que a natureza se nos apresenta. O que não devemos fazer é tentar substituir a contemplação pela ação e ficarmos só na falação. Jesus haveria de dizer isso ao seu tempo. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entram no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, essa contemplação ela é inútil e às vezes nociva. Se eu vou pretender encontrar Deus numa contemplação demorada, que me mobilize e que transforme a minha vida num exílio, me distanciando da sociedade para encontrar o divino, quando o divino quer que eu me encontre com ele no encontro com o outro nas relações sociais. Então tem esses detalhes que a gente precisa contemplar na contemplação. Doutor Alberto, quando a gente medita, vem muitos pensamentos, as preocupações do dia a dia. O que nós podemos fazer na hora para nós nos concentrarmos e entrarmos no processo de meditação? Quase sempre isso é uma briga em todo mundo que vai meditar. Os corcéis pulando na mente. Os macaquinhos pulando de galho em galho. A velocidade das ocorrências saltitando no campo da minha mente. Seja o que saltita, os corcéis pulando no campo, os macaquinhos pulando nas árvores, impedindo-me de fazer uma concentração ou me inviabilizando um processo meditativo, faz do meditador viver essa experiência desafiante. Ele deixa passar e vem outro, deixa passar e vem outro. Alguns ficam brigando, o que é absolutamente nocivo e dispensável. Esse caminho é um caminho interessante. Deixar passar como uma nuvem que passa no céu até que o sol possa brilhar soberano. Não se deter nas nuvens e não se incomodar pelos pensamentos, sentimentos, lembranças, memórias, coceiras que vêm do corpo. Mas inverter o processo é admirável. Para falar com Deus, nós não vamos escolher um momento e ficar brigando com aquilo que me acontece. Se fizermos o inverso, se trouxermos Deus para a nossa vida e não para um momento, nós vamos exatamente inverter esse processo. Ou seja, trazer a divindade quando for tratar das preocupações. Trazer a divindade para o meu cotidiano, quando vou lidar com o filho, com uma esposa. Me aconselhar com o divino, quando vou tratar de um problema. Quando eu consulto o divino, que passa a ser o centro da minha vida no cotidiano, a meditação, ela sofre um processo de mudança e de alternância, porque o divino, eu não vou encontrar o divino já está na minha companhia durante o cotidiano, num exercício que eu faço de consulta de tudo que faço. Quando vou tomar um banho, eu posso consultar o divino sobre a minha saúde, sobre o asseio do meu corpo. Quando eu vou exercer a profissão, eu posso colocar o divino como seja o meu co-orientador no exercício da minha profissão e me perguntar o que divino gostaria que eu fizesse nesse momento. É um diálogo interno. Em outras palavras, trazer o divino para o dia a dia repercute na meditação de um momento. O problema é que a gente se desconecta do divino e quer encontrar Deus no momento. Tudo aquilo que eu vivo desconectado do divino vai para o momento da meditação. Então a proposta que os espíritos fazem nesse caminho
é fazer exatamente ao contrário. É trazer o divino para o cotidiano para que num dado momento eu possa fazer esse refinamento. Mas quando eu vou fazer o processo de momento da meditação, eu já experimentei a meditação plena no cotidiano, porque isso é meditação plena. Se eu estou lavando uma louça, estou conectado com o divino, eu não estou só lavando uma louça, eu estou lavando junto com o divino. Essa é uma proposição que parece um jogo de palavras, mas não é. É um estilo de vida no qual eu coloco Deus na minha vida e depois faço um processo de meditação refinando. E não, eu vivo no mundo, depois eu vou encontrar Deus, para ver o que é que Deus vai me sugerir para eu viver no mundo. É ao contrário. Vigiar e orar. Meditar e orar. Há alguma relação? Naturalmente que sim. A proposta de Jesus no evangelista Marcos é analisai, vigiai e orai. É nessa sequência. Analisar é refletir, questionar, discernir, analisar. Vigiar é estar atento, aberto, estar com atenção. E orar é a postura da imersão, do mergulho ou da ação. Por isso que o processo meditativo, ele se for feito apenas mente isolado, ele sofre um processo de prejuízo. A meditação, ela precisa ter o contraponto da ação, para que não fique apenas uma ação num ativismo enlouquecido e cego, e nenhuma meditação dourada, longe de uma transformação social conseguida graças a uma interação de vivência e de uma interação humana. Então, a proposição evangélica, ela é sábia, proposta por Jesus. Temos que analisar, meditar, estar atento à atenção plena e orar. Orar no significado de poder fazer uma conexão de momento, a oração propriamente dita, ou de orar no sentido de arar, de agir. Porque se perguntarmos como é que Jesus fez, será que Jesus... nós poderíamos dizer que Jesus meditou, ou a vida de Jesus era uma meditação plena? Tudo que ele fazia não estava o sagrado incluso. Será que Jesus apenas orou o Pai Nosso e fez aquelas orações outras mencionadas no Evangelho? Ou a atitude de arar de Jesus não era uma oração, porque todas elas eram ações muito conectadas com o divino? Então, nós podemos olhar nessa perspectiva e podermos trazer com diferentes interpretações essas instâncias que estão interconectadas e que nos permite levar uma vida mais saborosa, mais intensa, mais leve, mais suave, mais gratificante e mais útil para nós mesmos e para os outros. E o que seria mais eficaz? Meditar ou orar? Diz Joana de Ângeles que pela oração a gente fala com Deus e pela meditação a gente escuta a resposta. Ela faz esse trocadilho que é extraordinário. Ambos se completam. A oração do ocidental, a gente expõe, fala, faz a nossa catarse, usando a sinceridade, usando as repetições de acordo com a religiosidade de cada qual, ou simplesmente de alma a alma, falando com o divino. Isso é muito bom e extraordinário. E a meditação é o espaço de serenidade que se abre para que o divino fale. Porque o divino fala através da nossa própria consciência. Ele fala através das inspirações dos bons espíritos. Ele fala através dos conselhos do nosso anjo guardião. Então, oração e meditação são duas articulações inteiramente indissociáveis num processo de chegada do divino. São duas vias que se complementam, necessárias e que todos nós deveríamos experimentar. Doutor Alberto, muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez no programa. Obrigada a você que esteve conosco também durante o programa. E fique conosco para o próximo programa. Até mais. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.